Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Segundo a rima popular, Leiria tem um rio que corre para cima, tem uma sé que não tem torre e uma torre que não tem sé. A verdade é que estamos em Leiria, resolvemos sair do nosso estúdio e encontrar aquilo que muitas vezes vemos e falamos dentro do estúdio, que são os paradoxos de Portugal. O meu nome é João Nuno Pinto e este é o Povo a Falar em Leiria. Estamos aqui numa terra que é mítica, numa terra que acaba por ser importante para Dom Afonso Henriques na reconquista de Portugal e acaba por ser um posto avançado também para essa reconquista. Estamos aqui onde Dom Dinis mandou construir o Pinhal, que foi essencial para uma época de ouro de Portugal, que foram os descobrimentos. Fique com os melhores momentos de Leiria. Então vamos lá. O Politécnico de Leiria tem 5 escolas superiores. Nós estamos na primeira, que é a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, é assim o Campus 1. Na verdade, a escola é mais antiga do que o próprio Politécnico. Já existia a Escola Superior de Educação, que depois é integrada quando surge o Politécnico de Leiria. Temos ainda aqui em Leiria a Escola Superior de Tecnologia e Gestão e a Escola Superior de Saúde. Depois temos nas Caldas da Rainha a ESAD-CR, a Escola Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha, e em Peniche é a STM, a Escola Superior de Tecnologias, Turismo e Tecnologias do Mar. São estas 5 escolas superiores que compõem o universo Politécnico de Leiria. E é bem verdade aquilo que o João Nuno dizia relativamente às 3 cidades. Aqui em Leiria, onde estão mais estudantes, tem 3 escolas, a cidade ganha muito com isso. A vivência do ensino superior, dos estudantes, é em si, logo, muito proveitosa para a cidade, mas depois o facto de muitos desses estudantes, alguns que nem sequer eram de Leiria, ficarem cá, a fortalecer o mercado de trabalho e o tecido empresarial de Leiria é uma mais-valia. Se pensarmos nas Caldas, a minha cidade, que é uma cidade criativa da Unesco, ter uma escola superior de arte e design é algo que é muito bom para a cidade. Nós temos uma tradição grande nas artes, desde o Malhou ao Bordal Pinheiro, e ter agora uma escola superior de arte e design com alunos do país todo que vão inovando, vão criando e vão trazendo aquilo que as artes verdadeiramente trazem, porque nós, obviamente, precisamos de grandes empresas, de trabalho, de tudo, mas aquilo que nos faz verdadeiramente humanos são as artes. As artes é que nos fazem sonhar, é que nos fazem ir além do que é palpável, e isso torna-nos, eu diria, mais humanos. Mas, professor, eu quase que o desafiava. Algumas das soluções
que eu vejo encontradas, desculpe voltar a mencionar o CRID, são soluções, sim, pode ser de engenharia, sim, que pode ser tecnologia, mas tem muita criatividade. Tem muito. E queria mencionar um evento que me impactou sobremaneira. A primeira vez que eu vim, não foi a este campus, mas creio que era 24 horas em que os jovens estavam a tentar encontrar as mais diversas soluções. Certo, certo. É uma atividade no Campus 2, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, em que durante 24 horas são desafiados para encontrar soluções de engenharia, onde aí a criatividade é Exatamente. essencial. É essencial. Havia um grupo de 4 ou 5 alunos, ou mais talvez, a tentar encontrar a forma de uma pessoa tetraplégica poder interagir com o seu computador. Desde a utilização da retina Isso. para a escolha das letras, a utilização do lábio para mover o rato, achei. Um dos projetos que, eu, que nós acarinhamos muito tem a ver com a adaptação de brinquedos com a chancela do CRID, em que é quase um ovo de Colombo, que é uma coisa relativamente simples, mas que é preciso alguém lembrar-se e pôr mãos à obra e fazer. Então, em que é que consiste? Nós temos uma campanha em que recolhemos brinquedos. As pessoas têm um brinquedo que os filhos cresceram, já não usam, mas o brinquedo ainda está em bom estado. Usaste era problemático. Exato. E o brinquedo, a maior parte dos brinquedos, para ligar ou desligar, obrigam a uma motricidade fina. É verdade. O botãozinho. Ora, nós temos crianças que, por uma fatalidade ou por uma incapacidade que tenham, não são capazes de acionar um mecanismo que liga um determinado brinquedo. E com a ajuda, então, dos alunos de engenharia da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, o que é que nós fazemos? Adaptamos esses brinquedos para permitir que uma criança tenha uma deficiência física, seja uma deficiência mental, seja capaz de ativar o brinquedo. Ou seja, um brinquedo que antes a criança não era capaz de colocar a funcionar, é adaptado com um interruptor maior ou que seja de mais fácil utilização e que permite àquela criança passar a ter um brinquedo que ela própria já pode controlar, já pode ligar e desligar. E isto para quem felizmente não tem nenhum outro tipo de deficiência mais grave. É um dado adquirido, é algo que a pessoa Nem pensamos. nem não. pensa que porque é que não hei de ser capaz de ligar, mas temos muitas crianças que não são capazes de o fazer. E nós adaptarmos um brinquedo e dizermos qualquer criança agora já consegue brincar com este brinquedo, é algo enternecedor, não é? E eu julgo que é também um pouco disto que faz a missão de uma instituição de ensino superior valer a pena. E, obviamente, a ESEX depois tem outros como é que é de explicar, departamentos que não única e exclusivamente o querido, Claro. que eu agora, não sei se a Célia está a ver, agora vou deixar que o professor também fale desses departamentos com o maior. Sim, nós temos vários departamentos divididos por áreas do saber. Do Departamento das Ciências da Natureza e Matemática, ao de Línguas e Literaturas, ao Departamento das Ciências Sociais, o Departamento de Desporto, Motricidade Humana e Artes. Nós abrangemos aqui uma área interessante. É uma escola bastante eclética. Eu diria, nós temos dias aqui, porque temos cursos mais ligados à música e cursos mais ligados ao desporto. Depois temos cursos ligados à comunicação social, cursos de ciências sociais. Temos dias aqui que me fazem lembrar uma série que pessoas da minha idade
cresceram com ela, que era o Fame. Em que de repente passava um grupo a dançar pelo corredor da escola, a seguir passava um a tocar, e nós aqui temos, passa um grupo a fazer desporto, a seguir passam uns a tocar, Coisas das ciências das sociais. ciências sociais com experiências que são feitas muito com as pessoas. Depois temos os da educação, os professores que aprendem a ser professores. Ou seja, esta diversidade que também nos permite todos ganharmos um pouco com isso. O facto de termos várias áreas do saber aqui permite-nos esta interação que eu acho que todos saímos a ganhar. E, professor, eu, como é óbvio, não posso deixar de mencionar algo da atualidade, que é um pouco aquilo que a sociedade vê, alguma tensão que existe na escola. Seria importante para um país como Portugal, um país que obviamente precisa de recuperar caminho, seria importante, acima de tudo, que no ensino houvesse estabilidade, paz e uma direção clara. Vou usar o nome do evento. Exatamente, do nosso congresso. Sim, obviamente sem entrarmos aqui em questões mais políticas no sentido executivas, embora a política é verdadeiramente a mais nobre das atividades. Já havia um filósofo que dizia que tudo é política. Tudo é política, claro que sim. E nós o que temos que distinguir é sempre o que é política e aquilo que é politiquice, não é? Mas em termos de política verdadeira, eu julgo que deve ser uma aposta do país. Tem que ser uma aposta do país. E só é possível com estabilidade, como dizia, e essa estabilidade implica investimento. E eu estou absolutamente convencido que se tivéssemos uma capacidade de ir perguntar português a português, onde é que não se importa de ver o dinheiro dos seus impostos a ser investido, eu diria que provavelmente a maioria dizia assim: já que eu tenho que pagar tantos impostos, que os invistam na educação. Porque eu acho que todos nós temos a noção de que investir... Posso colocar a saúde aí também? Com Acho que certeza. Sim. seriam as duas áreas. Sim. São duas áreas. A saúde, porque é absolutamente essencial, porque todos nós caminhamos sempre e pensamos, mais tarde ou mais cedo eu vou precisar, não é? Mas a educação como motor de desenvolvimento do país. A saúde é algo que é essencial para cada um de nós. A educação é essencial para o coletivo. É essencial para cada um que obviamente, melhora a sua vida quanto maior for o grau de instrução, mas é essencial enquanto motor de mudança de um país e de uma sociedade. E é por isso que eu diria que é necessário investir para podermos ter um corpo docente mais estável, que se possa preocupar com aquilo que falávamos há pouco. Como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou adaptar-me às novas tecnologias? Como é que eu vou seduzir o seduzir aluno os alunos? a aprender e a ter esse gosto. Não é? Exatamente. Eu acho que todos nós nos lembramos do nome daquele professor que nos marcou. Claro que sim, claro que sim. Todos temos um professor que a determinada altura, um ou mais professores, que a determinada altura nos marcaram e que nos disseram assim vale a pena, não é? Assim vale a pena. E eu acho que é um bocado isso que todos nós, enquanto sociedade, temos que dizer. Assim vale a pena. Porque se não for assim, não vale. Claro. Professor, há obviamente uma proximidade grande entre o Politécnico, a autarquia e as empresas, o tecido empresarial. Numa análise deste fluir constante e desta colaboração entre todos, a justiça também é uma área onde, por exemplo, o trabalho dos procuradores muitas vezes é, eu não vou dizer contornado, mas bloqueado, deixado para segundas núpcias, e depois assistimos às famosas
fugas do segredo de justiça, só para que se saiba algumas coisas. Eu tenho muita admiração pelos magistrados e tenho muita admiração pelos magistrados judiciais e pelos magistrados do Ministério Público e tenho uma convicção de que são, de uma maneira geral, e temos alguns casos, como sabe, ultimamente, de juízes que se portaram menos bem e, portanto, nessa medida foram embora da magistratura e estão a ser julgados, não é? Mas eu tenho ideia de que os procuradores do Ministério Público, portanto, os magistrados do Ministério Público e os magistrados judiciais são pessoas sérias. E, de uma maneira geral, são pessoas trabalhadoras. Sendo que eu acho que o sistema, e daquilo que eu conheço, porque eu não conheço tão bem o modo como são avaliados e como são inspecionados, como conheço relativamente à minha ordem profissional e o modo como a minha ordem profissional é conduzida, mas tenho ideia de que, de facto, são pessoas sérias, empenhadas e trabalhadoras. Sendo que é o que diz, eu entendo que as pessoas, muitas vezes, não são recompensadas e, portanto, não são avaliadas da melhor maneira, não se sentem motivadas e não falo só, os magistrados não se sentirem motivados com aquilo que ganham em termos monetários. Eu acho que, efetivamente, as más condições de trabalho, o não reconhecimento... Doutora, sim, mas, por exemplo, não acha que a não conclusão de uma investigação do Ministério Público ou de um magistrado do Ministério Público também não é motivo de desânimo? É. Claramente sim. Mas repare, há aqui uma questão que eu acho que será talvez histórica relativamente ao Ministério Público. O Ministério Público tem, historicamente, uma função inquisitória, não é? Okay. Mas a verdade é que o Ministério Público é um defensor da legalidade. Mas ainda há resquícios, em termos históricos, de que o Ministério Público acusa e que a única coisa que tem que fazer é acusar e que pugna e luta para que as pessoas sejam sempre condenadas. Também não é assim. Eu também entendo que a mentalidade dos procuradores hoje e, portanto, a própria formação dos magistrados do Ministério Público vai nesse sentido, de que as pessoas, efetivamente, são os defensores da legalidade e, nessa medida, não lhes interessa só... Ou, por outra, acusam porque entendem que as pessoas cometeram determinados crimes e, portanto, esses crimes têm que ser subsumidos àquilo que a lei diz para aqueles crimes. E quando iniciam a acusação também já têm algumas evidências, ou pelo menos fortes evidências. Indícios fortes, claro. Indícios fortes. Claro que sim. Mas repare, o Ministério Público tem até, isto era uma discussão que também nos levaria mais longe, o Ministério Público não tem só a função de acusar no processo penal. O Ministério Público tem funções importantíssimas, como, por exemplo, a promoção e a proteção dos menores, portanto, processos de promoção e proteção, assim, em termos muito lineares, portanto, representa os incapazes, propõe ações, por exemplo, posso-lhe dar um exemplo. Aqui há uns tempos na Figueira da Foz, tive, e não falando mais nada, porque o processo também é um processo que terminou e não tem nenhum problema, mas não tem interesse nenhum falar do processo em concreto, mas só para dar um exemplo, havia um problema com o loteamento e o Ministério Público propôs uma ação cível no âmbito das suas funções, das suas competências e, portanto, o Ministério Público não é só o acusador público, tem uma função muito mais abrangente. Muitas vezes as pessoas é que não têm também essa... Por exemplo, no processo de trabalho, o Ministério Público tem uma função importantíssima em relação aos acidentes de trabalho, aos despedimentos, portanto, o Ministério Público tem aqui muitas outras funções. Pronto. De facto, aquilo que é mais visível, porque... Também as pessoas gostam mais, é de facto, é a questão da parte criminal, da parte acusatória e do acusador. Eu não me parece, o Ministério Público não tem o mesmo espírito, por exemplo, das polícias, que será um espírito um bocadinho diferente. Okay. O Ministério Público, efetivamente, acusará, mas o desfecho do processo, eu penso que o Ministério Público não fica mais contente ou mais infeliz por alguém ser condenado, se for de ser absolvido, peço desculpa, claro. Se durante o julgamento se vier a revelar efetivamente que não foi feita a prova de que as pessoas são culpadas ou de que as pessoas são inocentes. Eu já vi o Ministério Público inúmeras vezes, e como lhe disse, não faço muito crime, mas muito direito criminal, mas faço algum, ou já fiz algum, e também continuo a fazer às vezes em determinados processos, o Ministério Público pede a absolvição dos arguidos. E, portanto, nessa medida, parece-me correto. Um desafio, e porque estamos a falar do Ministério Público e dos magistrados, é entender o porquê que esta legislatura acha ou achou necessário mexer nas ordens profissionais. Eu não lhe sei definir a palavra instrumentalização, mas se há alguma coisa que está próximo de uma demonstração de instrumentalização, é muito provavelmente
isto que está a acontecer. Não sei se é essa a sua opinião e como é que lê, dentro da Ordem dos Advogados, o que está a acontecer. João, eu vou falar essencialmente da Ordem dos Advogados, que é de facto a que eu conheço melhor e a modificação em termos de alteração legislativa diz respeito também à minha ordem, estão abrangidas mais ordens profissionais, como sabe. Eu acho que a Ordem dos Advogados, nós advogados temos um problema hoje em dia. Eu acho que a nossa ordem reivindica hoje um prestígio para a profissão que a própria Ordem deixou perder. Portanto, isto é uma crítica que eu faço há muitos anos à Ordem dos Advogados. Como sabe, os advogados, de uma maneira geral, têm uma péssima fama e, portanto, eu assumo isso, efetivamente, e tendo a noção de que em todas as profissões há gente boa e há gente menos boa, eu entendo que a nossa Ordem tem muitas falhas a este nível e o estado a que a nossa profissão chegou, eu acho que a Ordem dos Advogados tem uma enorme responsabilidade. Esta legislação vem dizer que haverá notários, agentes de execução que poderão dar consultas jurídicas, portanto, aquele ato próprio do advogado deixa de ser exclusivo do advogado. Eu vou-lhe confessar, eu não tenho nada contra isto, se efetivamente as pessoas estiverem preparadas para fazer isto. Eu entendo que isto deveriam continuar, não estou de acordo, e entendo que isto deveria continuar a ser um ato próprio de um advogado exclusivo. E vou-lhe dizer, não digo isto com nenhum espírito corporativo, nem lhe digo isto para estar a defender, ou, como diz o povo, puxar a brasa à minha sardinha. Longe de mim. Digo-lhe isto numa análise muito fria daquilo que eu entendo. Eu entendo que os advogados, melhor que ninguém, estão preparados para interpretar as leis, conhecer a lei, interpretar as leis e poderem dar uma consulta jurídica e um aconselhamento. Não sei como é que isso vai ser posto em prática. E vou-lhe dizer, acho que a nossa ordem tem uma falha enorme nesta medida. Nós, enquanto que os juízes, por exemplo, e voltando à questão dos juízes, os procuradores, portanto, o Ministério Público tem uma estrutura diferente porque o Ministério Público tem uma hierarquia, portanto, há uma hierarquia verdadeiramente. Quanto à magistratura judicial, os magistrados são independentes, mas são inspecionados. E, portanto, regularmente são inspecionados na sua atividade, são classificados, progridem em termos de carreira de acordo com essa avaliação que lhes é feita e essa atividade inspectiva. E, portanto, o que é que eu acho? Entendo que nós, advogados, nunca mais, desde a altura, e posso lhe dizer, fala-lhe uma pessoa que fez uma prova de agregação há 27 anos, ou 26 ou 27 anos, portanto, eu nunca mais fui avaliada. E vou-lhe dizer, eu tenho procurado investir, já fiz inúmeras pós-graduações, não quero exagerar, mas fiz seguramente 10, 12, portanto, já fiz muito, e tenho invisto na minha formação, portanto, procuro, pelo menos, como eu costumo dizer, que é o mínimo que se exige a um advogado, saber direito. E o que eu entendo é que nós, advogados, nunca mais fomos avaliados. E vou-lhe dizer que eu acho que a maior parte dos advogados em Portugal, e não estou a fazer nenhuma crítica, deveria ser chamada com regularidade, portanto, deveria ser aqui estabelecido uma avaliação dos advogados em termos jurídicos. Isso é um grande desafio. E, portanto, João, a verdade é que naquela altura as promessas cumpriam-se. Porque então comecemos logo assim. Isso é extraordinário. Bom, mas cumpriam-se por vários motivos, entre eles porque é uma promessa de fé, uma promessa de vivência tremenda, de interiorização de um pedido. Mas cumpriam-se também porque o rei Dom João I, é um rei filho legítimo, tinha que afirmar também, não só pela força das armas, que afirmou num conjunto de batalhas, destacando-se a Batalha de Aljubarrota, afirmar, digamos, a sua legitimidade como rei, foi afirmada nas Cortes de Coimbra, mas também se tinha que afirmar aos olhos da Europa católica, cristã, como um rei fundador e que, de algum modo, queria corresponder com a construção de uma grande casa de oração. 2 anos depois, João, em 1387, a documentação diz-nos que os primeiros caboqueiros, os primeiros agrimensores estavam a instalar-se, carpinteiros, pedreiros, estavam a instalar-se naquele local onde não vivia ninguém e a iniciar a construção do mosteiro. E isto também é interessante, é que a Batalha, os primeiros habitantes da vila que é hoje a Batalha, foram os primeiros construtores do mosteiro, que ali se instalaram. Porque o mosteiro está relativamente perto do local onde se realizou essa... Sim, a 2 quilómetros,
a norte, a nordeste, mas aquele local foi escolhido por quem sabia, obviamente. Um local, um vale com água em abundância, isso era essencial, até prevendo que aquele local tinha que sustentar uma comunidade de frades que ali iria E viver. para os próprios trabalhos, a água seria Sim, e essencial. fundamental para os trabalhos todos de construção do mosteiro. A Madeira vinha perto, obviamente, todo o litoral daquilo que hoje conhecemos como Pinhal, e não só, de vários floresta de carvalhos, que eram essenciais também na construção dos mosteiros e destas obras, e a pedra perto também. Não entra em costa, pedra a 8 km E estava nós já ali. vamos falar desta particularidade de tanta história num espaço geográfico de facto tão pequeno, mas quero lançar aqui uma questão que também nós conhecemos o mito que nasce em Aljubarrota, que é o mito da padeirinha de Aljubarrota. Sim, na realidade, há pouco falávamos nisso, ainda na nossa conversa inicial, quase todas as lendas têm algum fundo de verdade. E era muito comum, no final de uma batalha, sobretudo se o derrotado era um invasor, a fuga por esses campos fora, um pouco a esmo. E aí, se não eram literalmente caçados pelo exército vencedor, a população encarregava-se de os eliminar. E, portanto, é natural que em algumas dessas aldeias aqui perto Possam ter acontecido algumas histórias semelhantes. e que se tenham acoitado junto ao forno. Olha, exato, mas olha que eu consigo ver alguém com uma daquelas pás que se usavam nos fornos assim a dar na Sem cabeça. dúvida, todos podemos de um imaginar qualquer isso. espanhol Podemos que imaginar tivesse- isso. Já é difícil imaginar um forno que permita acolher sete pessoas. Isso seria um grande forno que Agora, dificilmente existiria na altura. relativamente àquilo que Portugal é, Portugal tem as fronteiras mais antigas da Europa. Portugal é um dos 10 países mais antigos do mundo. Isto significa que nós temos um legado patrimonial como não há muitos iguais a nós. Qual é que tem sido o percurso deste património? Como é que o senhor professor olha para este património como não só o legado histórico, mas como um testamento para as gerações futuras? Na realidade, o património é uma herança. E o valor desse património reside no valor que os herdeiros lhe dão. E, João, é evidente que num país que culturalmente, digamos, teve alguns atrasos cíclicos por várias vicissitudes da história, que se vão refletindo ao longo dos séculos até ao XIX, é natural que o património também tenha sofrido essas consequências de pouca valorização patrimonial. Mas nós estamos, digamos, depois há uma consciência, sobretudo a partir das revoluções liberais, de que é necessário salvar e proteger e transmitir esse património às gerações vindouras. Por vários motivos. É aqui que surge o conceito também de Estado-nação. O Estado-nação identifica-se com uma língua, com uma pátria, com uma história, e essa valorização também vai valorizar os monumentos. E, nesse sentido, devo dizer que após 1834, com a extinção das ordens religiosas, todos estes edifícios conventuais ou mosteiros ficaram ao abandono e sob ameaça de ruína. Nós estamos a falar, uma vez que somos alguém que gosta de história, estamos a falar na época do Marquês do Pombal. É de posterior. Posterior, Após que as revoluções cria liberais. essa cisão. Sim, Okay. sim, o Marquês de Pombal, de algum modo... Foi mais na educação, talvez, não é? Exatamente. O combate aos jesuítas controlavam, de algum modo, todo o sistema educativo em Portugal. Mas depois, após meados do século XIX, em que verificamos todas as vicissitudes de uma época conturbada sob o ponto de vista político, guerras civis, liberais, miguelistas, Uma instabilidade social muito grande. Instabilidade e política, e guerras civis, revoluções e contra-revoluções, e o património ficou ali uns anos secundarizado. De tal modo que correu o risco de ruína. O Mosteiro da Batalha esteve em risco de ruína. Quem depois veio salientar a necessidade de salvaguardar os chamados monumentos pátrios,
Alcobaça, Batalha, Convento de Cristo, Jerónimos, foi Alexandre Herculano, Almeida Garrett, Feliciano de Castilho e o príncipe consorte e rei, depois o Dom Fernando II, o marido de Dona Maria II, que tem consciência da riqueza patrimonial que temos aqui e que é necessário salvaguardar. E convenceu, no fundo, o seu amigo Primeiro-Ministro e o Parlamento a reservar fundos essenciais ao restar todos estes monumentos. Portanto, isto para dizer o quê, João? O património tem o valor que nós lhe damos. E é importante porque património é uma fonte de identidade, é uma fonte, é a memória que ali está presente e que nos forma a nós nestas gerações. E como herança temos que o transmitir às novas gerações. Fazes uma leitura positiva deste, Clara? Sim, faço. E uma das coisas que eu infelizmente, quando estava a fazer o programa, eu pensava, pai, eu gostava tanto de assistir a isto, eu gostava de assistir àquilo, e só pode estar numa. Mas o que eu reparei é que há muitas pessoas que já estão a abordar a questão da oralidade e da comunicação acessível do ponto de vista oral. Eu vi também hoje várias coisas interessantes na tradução. Pelos vistos, está a começar a existir já um movimento de intérpretes em linguagem fácil. Uau. Ou seja, assim como nós temos intérpretes de língua gestual, ter, por exemplo, hoje uma das comunicações que eu assisti é de uma intérprete, que ela é de profissão intérprete, mas também trabalha nesta área da acessibilidade à comunicação, e então eles estão a desenvolver uma espécie de um curso, de uma formação, para que as pessoas façam interpretação em conferências para linguagem fácil. O que eu acho que é interessantíssimo. Sim, porque poder ter nas conferências as pessoas que nós estamos a pensar as soluções para elas e a tornar ainda mais abrangente aquilo que está. E, portanto, estou a gostar, estou a aprender imenso. Ainda bem. Então, só para recordar, porque nós também estamos em direto para a nossa Rádio Vida, estamos a conversar com a Sandra Marques, da FENA Cerci. Ela é responsável pela área de investigação, inovação e desenvolvimento. Falávamos ainda antes de iniciar o nosso programa que algo que também vos preocupa e onde vocês têm tido alguma dinâmica de ajuda é no acesso à justiça. E deixa-me brincar contigo, entre aspas, com estas coisas não se brinca. Se as pessoas, de uma forma geral, têm dificuldade do acesso à justiça, bem, vocês são um autêntico David a lutar contra o Golias, ou mais do que um, neste caso. A questão é engraçado porque acabas por tocar num aspecto que é também essencial quando nós pensamos nesta questão da comunicação acessível. Isto não é só para as pessoas com deficiência intelectual. Pois não. Se nós formos pensar, todos nós beneficiamos se a comunicação e se a linguagem e se a informação for acessível. Porque as pessoas que têm o português como segunda língua, as pessoas que têm um baixo nível de literacia, as pessoas com dificuldades de aprendizagem, que não têm propriamente uma deficiência intelectual, com afasia, com dislexia, sei lá, há uma série de dificuldades às quais isto vai, de alguma forma, dar resposta naquilo que é o acesso à informação e à formação. Na questão do acesso à justiça, o que, para além das questões legais, que muitas vezes dificultam, efetivamente, o acesso à justiça, nós temos uma grande lacuna naquilo que tem a ver com o que nós chamamos de acomodações processuais, ou seja, é aquilo que deve ser feito durante todo o percurso, desde que a pessoa comete um crime ou é apanhada ou é acusada de algum crime, o processo todo depois que percorre dentro do sistema judicial. Há algumas acomodações que são essenciais para que estas pessoas efetivamente percebam aquilo que está a acontecer. E isso não acontece. Na maior parte das vezes isso não acontece porque os juízes desconhecem, porque os advogados desconhecem, porque os oficiais de justiça desconhecem, porque os polícias desconhecem. E então as pessoas passam por todo o sistema sem conseguirem perceber minimamente aquilo que está a acontecer. Muitas vezes respondem de forma desadequada porque não conseguem perceber aquilo que está a ser perguntado. E a FENA Cerci, neste momento, tem
nós temos, neste momento temos 3 projetos nesta área, são projetos europeus, não somos os promotores, os promotores são uma organização da Hungria, aliás, é europeia, mas tem sede na Hungria, e um deles é muito engraçado porque é um projeto que se debruça sobre o acesso à justiça, não das pessoas enquanto vítimas, porque isso é o que normalmente nós temos, não é? Pensa-se muito na pessoa com deficiência enquanto vítima, mas enquanto réus, enquanto acusados, enquanto aqueles que realmente fizeram alguma coisa de alguma maneira atenta contra aquilo que são as leis. E é a primeira vez que realmente se fala neste aspecto essencial, que é nós temos que providenciar também a estas pessoas o acesso à defesa. E um acesso como deve ser. Até porque há um dos princípios da justiça que fica logo inquinado se o réu não entender Óbvio, o que é que está a acontecer. Digamos, a ação preventiva da justiça para que não haja uma reincidência. Exatamente. Mas se a pessoa for única e exclusivamente condenada a cumprir o seu tempo e não entender nada daquilo que aconteceu, provavelmente faz todo o sentido este tipo de projeto. Até porque, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, nem todas as pessoas com este tipo de características são inimputáveis, não é? Pois. Aliás, a palavra inimputável também é logo uma palavra que a mim... Pronto. Mas vamos supor que há pessoas que são inimputáveis. Mas, efetivamente, muitas vezes a própria... Tu achas que eu dizer inimputável significa que aquela pessoa não pode ter uma aprendizagem de comportamentos? Pode ser isso? Não. A palavra em si é que eu acho que é muitas vezes mal aplicada no sentido em que põe um carimbo na pessoa. Ok. Que muitas vezes resulta não da sua capacidade ou incapacidade, mas da forma como quem a avaliou ou quem a tentou perceber o que é que ela era capaz. Na lei, porque é um termo que aparece ainda Sim, aparece. E, efetivamente, pronto, o que é que quer dizer imputável? Quer dizer que há alguém que, efetivamente, não pode, à qual nós não podemos assacar responsabilidade porque não é capaz de perceber o efeito ou a consequência de determinado ato. Há pessoas assim, efetivamente. Agora, eu pessoalmente, e isto sou mesmo eu pessoalmente, tenho algumas dúvidas se essa inimputabilidade resulta realmente de uma dificuldade desta pessoa ou resulta da forma como nós avaliamos a sua capacidade. Não sei se me estou a fazer entender. Então, pode resultar da justiça não ter que se preocupar com... E fica o rótulo colocado, eventualmente, e assunto resolvido, não é? Pois, às vezes também pode ser por aí. Mas eu acho que é mais um desconhecimento daquilo que deve ser a forma como esta capacidade da pessoa é ou não avaliada. A forma que nós utilizamos, os mecanismos... a própria entrevista, que é feita normalmente por peritos da área da psiquiatria, no sentido de aferir a capacidade daquela pessoa, muitas vezes pode ser feita de forma a que promove que esta pessoa não seja capaz de demonstrar aquilo que são as suas capacidades, porque fica bloqueada, não é capaz de perceber o envolvimento, tudo o que está a ser perguntado e não responde da melhor forma. Não porque não saiba, mas porque não percebe. E muitas vezes, acontece muitas vezes que os peritos estão pela primeira vez com aquela pessoa. E muitas vezes as pessoas precisam de tempo, precisam de espaço para se sentirem à vontade, para conseguirem verbalizar as coisas que pensam, o que é que sentem, etc. E o que sabem. E muitas vezes esse espaço não é concedido. Pronto, por exemplo, no projeto é uma das coisas que efetivamente nós nos tentamos de alguma maneira debruçar, é sobre a forma como esta capacidade da pessoa ser ou não capaz de responder por aquilo que fez é feita, como é que este processo é feito.
mas gostava de referir uma coisa que eu acho muito importante. Eu acho que uma coisa que fez com que o decreto-lei não fosse 100% um sucesso foi que o decreto-lei diz que deveriam existir, tem equipas multidisciplinares para a educação, para o apoio à educação inclusiva, que são aquilo que chamamos as EMAIs. E essas equipas são multidisciplinares, portanto, têm professores de educação especial, têm técnicos, nomeadamente fisioterapeutas, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, psicólogos. E o que acontece é que o decreto-lei vai para a rua, mas essas equipas são criadas, mas na maioria apenas com os professores de educação especial que estão na escola e com um ou outro psicólogo que está lá. Os técnicos não chegam. Os técnicos que vão são protocolos que existem, etc., com instituições que... E eu tenho que dizer isto porque eu também tenho uma voz muito crítica, muitas vezes critico as políticas que a tutela faz, mas neste momento tenho que dar os parabéns porque, na verdade, foi tomada uma decisão pelo Sr. Ministro da Educação que vai contratar, eu não tenho presente neste momento, mas penso que 1.300 técnicos, quando estou a falar de técnicos, estou a falar de terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, etc., para fazerem parte dos quadros da escola. E isto vai fazer uma grande diferença, porque eles vão se sentir parte integrante daquela equipa multidisciplinar, vão estar naquele agrupamento de escolas. E isso vai ser uma mais-valia e, de facto, vai tornar mais efetivo o Decreto-Lei 54, sendo que neste momento estão a ser feitas algumas pequenas revisões e acertos, alterações ao Decreto-Lei. Eu sei que eras fã do número 3, não é? Do Decreto-Lei número 3 e que inclusive participaste na criação desse Decreto-Lei. O Decreto-Lei 3 que antecedeu o 54, eu era fã porque ele já era muito bem feito, estudei-o profundamente no meu doutoramento e já tínhamos o grande problema, uma das conclusões do meu doutoramento dizia que os professores deveriam de facto ter formação, por termos uma classe de professores muito envelhecida. Aliás, eu propus na altura à tutela uma coisa que de facto me disseram sempre que não era possível pelo fator económico, que era nós, durante um semestre, colocarmos alternados os professores todos irem ter formação às escolas superiores de educação e depois voltarem e aplicarem. O Decreto-Lei 3 estava muito bem, só que o Decreto-Lei 3 acabou por pecar, e eu espero que não aconteça o mesmo com este, que é, 54. ao criar respostas diferenciadas dentro da escola, e muito bem, ao criar um espaço para dar resposta às pessoas no espectro do autismo, um espaço às pessoas cegas que precisam treinar a mobilidade e etc., acabou por criar guetos dentro da própria escola, ou seja, os alunos acabaram por passar a maioria do seu tempo nesse espaço e acabámos por criar aquilo que eu digo mini instituições dentro da escola. E o Decreto-Lei 54 veio tentar desmontar tudo isso que tinha acontecido. Esperemos que não venham a acontecer com os centros de apoio às atividades que existem, os CAAs, não venham a acontecer isso também no futuro com o 54, eu espero que não. Olha, e continua a questão também agora dos professores, para além de ser de facto uma classe envelhecida, é cada vez menos atrativo até para os jovens. Tu crees que, e porque tudo está interligado, isto de alguma forma pode tornar ainda mais difícil esta mudança de paradigma? Sim, é verdade que a profissão deixou de ser atrativa, mas nós ainda temos muitos jovens que querem ser professores, não é? Nós estamos numa escola que forma professores e ainda temos muitos jovens que acreditam que ser professor é uma profissão de futuro, com dignidade, acreditam que vão mudar, porque ser professor é ter o privilégio de poder mudar uma sociedade, que é o que eu digo, de moldar, de fazer parte da mudança de uma sociedade, de um país, etc. Eu acho que essa é uma situação que o Governo, a tutela vai mesmo ter que pensar nisso, porque nós temos também a nossa população portuguesa muito envelhecida, também não temos assim tantos jovens, não é? E nós vamos ter que olhar seriamente para esta questão de como é que vamos resolver isto. Isto não é importante dizer que isto não é um problema apenas de Portugal. Há outros países, nomeadamente a Alemanha, onde há falta de professores já neste momento. Há vários países onde isso está a passar. E eu acho que isto também
tem a ver com o modo como ao longo dos tempos a escola se calhar não se conseguiu reinventar. Se calhar a escola deveria se ter reinventado à medida que a sociedade foi evoluindo e se calhar não se reinventou tanto e, portanto, é preciso mudar também o paradigma da escola. A escola não pode ser mais a escola que nós temos no nosso imaginário, não é? Recordo-me, eu creio que li recentemente alguém que dizia que temos uma escola do século XVII com professores do século XX para alunos do século XXI. Sim. Eu não diria que temos do século XVII, mas diria que temos uma escola do século XIX. Eu costumo brincar, diríamos que temos uma escola autocarro, os meus alunos gostam muito de rir-se muito com isto, que é uma escola autocarro, é quando nós vamos sentados no autocarro, vamos todos sentados a olhar para o motorista e seguimos. Aqui a escola continua a ser, está o professor e os meninos estão todos sentados, meninos ou meninas, todos sentados a olhar para o professor. Ninguém quer essa escola não faz sentido nenhum hoje em dia, porque nós temos que aprender que o professor tem que ser mais do que isso, tem que ser um mediador, o conhecimento está à mão de semear, como o povo diz. Claro. É fácil e, portanto, nós temos que ser mediadores, tentar perceber. Mas também há uma coisa que eu tenho que dizer aqui, e isso até lá para casa, que é muito importante dizer. Hoje em dia, toda a gente acha que é pedagogo e que entende a educação. Portanto, é ótimo que a escola tenha os pais a colaborar, mas os pais não podem entrar pela escola e acharem que podem decidir aquilo que querem acerca da escola. E, portanto... Mas isso vem, Célia, lá está, isto vem na sequência das políticas anteriores, que queixavam-se que os pais estavam longe da escola, então aproximaram-se da escola, mas aproximaram-se tanto que entraram pela escola adentro, não é? Mas sim, mas não se podem aproximar desse modo, porque eu sou professora há 40 anos quase. E lembro-me dos meus... E passei por vários níveis de ensino, digo sempre isso, que me orgulho muito disso. E as melhores lembranças que eu tenho foi quando eu dei aulas em aldeias recônditas deste país, onde, em algumas delas, no tempo em que eu comecei a trabalhar, ainda nem sequer havia luz, não é? Portanto, eram situações complexas, mas as recordações que eu tenho desses momentos são extraordinárias. O meu filho cresceu nessas aldeias, onde a população se juntava e eu me juntava com a população, me acolhiam, eu sentia-me verdadeiramente incluída. Pode ser um exagero, mas era o professor, o padre, o doutor, que eram referências, sim, não é? Se calhar eram referências, não sei se isso era uma boa... Também não quero aqui endeusar os professores, claro. nem essas profissões, mas havia alguma dignidade. E hoje em dia o que eu acho é que caiu um bocadinho esse respeito pela escola, que não é endeusar a escola. Aliás, a escola e a família têm que conviver em conjunto. Agora, também a comunicação social também tem um bocadinho de culpa, porque não fala das experiências extraordinárias que há de colaboração entre pais e escola. Só fala daquelas experiências assustadoras, que é, entrou um pai, bateu, fez isto, fez aquilo, quer dizer, isso é assustador e isso assusta, isso é assustador, não é? E porque o papel da comunicação social é também dar o foco em algo positivo. Célia, durante esta semana nós vimos 1001 situações ou 1001 monumentos que nos mostram Leiria desde o castelo ali ao jardim. Mas acabei por saber que o Querido também é uma referência aqui em Leiria. Bem, eu não sei se é uma referência. Nós fizemos um caminho... Nós temos 17 anos de existência e ao longo destes 17 anos fomos tentando traçar o nosso caminho. Eu não sei se somos uma referência. Eu costumo brincar que somos mais um agitador de consciências. Ou seja, nós estamos ali também para chamar a atenção da sociedade quando as coisas não estão a acontecer bem, deveriam ir por aqui e fazíamos. Isso foi uma das coisas que discutimos na Clara com uma mesa que tivemos sobre as comunidades acessíveis e nós, de facto, acho que impactámos algumas coisas, não é? Impactámos na cultura, impactámos até mesmo quando se constrói alguma coisa, pensa-se, nós somos muito críticos, às vezes, em determinadas situações. Não criticar neste sentido de dizer que está mal, ou seja, vamos lá ver se fazemos bem, vamos lá ver se começamos a pensar e a fazer bem.